Olá, meus queridos amigos da Comunhão Espírita de Brasília. Este é mais um momento em que nós temos, no projeto Comunhão no Lar, da DED, nós temos estes momentos para nos dedicar, para falar um pouco mais da doutrina espírita, que é luz, que é amor, que é caridade. E como é bom falarmos dela, como é consolador termos acesso. A verdade vos libertará, nos disse Jesus. A verdade hoje está acessível a todos nós, mas é preciso o nosso esforço para acessá-la. Hoje eu vou começar a falar, eu pretendo falar num próximo Comunhão no Lar também, mas hoje eu vou começar a falar de um espírito muito interessante, que foi psicografado por Chico Xavier. Está aqui a obra dele, essa aqui é a obra dele com Chico Xavier. Está faltando um livro, eu descobri que está faltando um livro, já providenciei a compra de outro volume, mas é interessantíssimo, é importantíssimo conhecermos a história do espírito que se chamou em vida Humberto de Campos e que, após um processo na justiça, ele mesmo tomou a iniciativa de dizer ao nosso querido Chico Xavier que passaria a assinar como irmão X. Quem é Humberto de Campos? Quando nós lemos algum desses livros, dessa coleção, eu estou aqui com o primeiro deles, não é? O primeiro desses livros, que se chama Crônicas de Além Túmulo. Quando nós lemos esse ou qualquer um desses, quando nós lemos apenas uma mensagem de um desses livros, nós nos vemos imensamente consolados, vemos os nossos pontos de vista extremamente ampliados e temos mais condições de entender a riqueza da doutrina espírita. Este é um espírito que veio nos ajudar, que veio enriquecer imensamente a nossa doutrina. E pouca gente sabe da origem dessa união de Humberto de Campos com Chico Xavier. Humberto de Campos, na verdade, Humberto de Campos Veras. Humberto de Campos passou uma infância muito difícil, com muita dificuldade material, mas com toda a sua genialidade. E como vinha do mundo espiritual, já com essa grande missão, ele se torna jornalista, um grande escritor, um escritor que em vida fez um sucesso imenso. Eu li sua obra Encarnado e é uma obra deliciosa de se ler e teve tanto realce na literatura brasileira que se tornou presidente da Associação Brasileira de Letras, ou de Literatura, da ABL, que até hoje tem como patrono Machado de Assis. Pois Humberto de Campos, em 1932, era o presidente da ABL. A gente sabe que Deus não erra, que Deus não improvisa, então nós não vamos falar em coincidência, não. Nós vamos citar o fato que, em 1932, Humberto de Campos, sendo presidente da ABL, é levado até ele a primeira obra do nosso querido Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Chico Xavier, no momento,
um jovem de 22 anos, que havia estudado apenas até a 4ª série para que começasse a trabalhar e ajudar na sua extensa família. Pois chega até Humberto de Campos esse livro, em que Chico psicografa uma quantidade enorme de poetas brasileiros e portugueses, e assim com trabalhos extremamente variados, com rítmica, com semântica totalmente diferentes, que começa a chamar a atenção de todos os letrados, e essa obra é levada até o presidente da ABL, claro. E ele se debruça sobre essa obra por mais ou menos um mês, cético que era, e ao final da obra ele diz que não sabe exatamente o que tinha acontecido, mas que ali havia encontrado cada um daqueles grandes poetas. Poetas que o mundo inteiro já reverenciava, como Antero de Quental, como Casimiro Cunha, como Alta de Souza, como muitos outros. Quando a gente pega essa obra, nós vemos o tamanho, não só físico, que isso não tem importância, mas o tamanho dessa obra. São versos e mais versos de Castro Alves e de tantos outros que vão nos deliciando. O primeiro trabalho psicográfico daquele rapaz de 22 anos, mestiço, do interior do Brasil, que havia estudado até a 4ª série. Como foi atacado o nosso querido Chico Xavier. Quantas dúvidas colocaram sobre sua personalidade, sobre sua honestidade. E em 32, Humberto de Campos, uma pessoa conhecidíssima e conhecedora da literatura universal, ele mesmo um escritor maravilhoso, profundo, depois de um exame muito sério, vem a público dizer que não sabe exatamente o que houvera, mas que ali ele encontrara cada um daqueles poetas. Que coisa boa ter acontecido isso, e a gente não sabe como Deus opera. Depois a gente vai saber. Deus fala sobre a necessidade do escândalo, pois foi um escândalo a publicação do livro e depois essas falas de Humberto de Campos. Estávamos no ano de 1932. No ano de 1934, Humberto de Campos desencarna. Mal sabiam Chico Xavier e Humberto de Campos que aquele encontro em 32 era uma preparação para um trabalho muito maior, muito mais bonito e profundo, que viria a ser feito a partir do desencarne de Humberto de Campos. Já em 1935, Humberto de Campos começa a fazer treinos com Chico Xavier. Eles começam a se aproximar, a treinar a escrita psicográfica, e em 1937 é lançado então este primeiro livro, Crônicas de Além Túmulo. Um livro que também, é claro, teve uma repercussão imensa, um livro extremamente afetivo. Nesse livro, esse nosso autor maravilhoso, pelas mãos santas de Chico Xavier, nos fala, primeiro, ele faz uma carta linda
aos filhos dele. Ele tinha 4 filhos, 2 casais. Ele fala algo especialmente bonito, uma mensagem sobre Judas Iscariotes. Fala sobre aqueles que ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. E eu não vou citar todas as mensagens, mas vou citar uma outra muito interessante que se chama Coração de Mãe. Então ele começa nesse primeiro livro a falar de afeto, a colocar todo aquele seu afeto para fora, para levar aqueles seus próximos dessa última encarnação e para todos nós essa mensagem extremamente consoladora. Eu sublinhei aqui na sessão aos meus filhos pequenos trechos para vocês terem ideia do que ele diz. Diz assim: primeiro, uma advertência para todos nós: não venho da minha casa subterrânea no São João Batista. São João Batista é um cemitério na zona sul do Rio, mais precisamente em Botafogo, aonde o seu corpo, e apenas o seu corpo, havia sido sepultado. E ele começa logo a esclarecer: não venho da minha casa subterrânea do São João Batista, porque sabemos nós que nessas casas subterrâneas, em quaisquer lugares, existe apenas um corpo. Diz ele, continuando um pouco abaixo: cá estou como se houvesse sorvido um néctar de juventude no banquete dos deuses. E aí ele nos fala dessa notícia que está no Livro dos Espíritos, que está em tantos outros livros da nossa rica literatura, que após a morte, após o sono reparador, após a adaptação pela qual o espírito passa, ele passa a se sentir com muito mais energia. Ele revive. Então ele fala desse néctar da juventude. Eu vou pular uma grande parte e diz ele assim: sinto hoje mais que nunca a necessidade de me impersonalizar, de ser novamente o filho ignorado de Dona Anica. Era o pseudônimo, não é, o apelido da mãe dele. A boa e santa velhinha que continua sendo para mim a mais santa das mães. Tenho necessidade de me esquecer de mim mesmo. Então, quando ele fala da necessidade de se impessoalizar, quando ele fala da necessidade de se esquecer de si mesmo, ele está nos dando o recado, nos falando da necessidade de diminuirmos o nosso ego, de esquecermos as máscaras que tomamos aqui na Terra, porque elas no mundo espiritual de nada nos servem. Seguindo, comenta: aqui, meus filhos, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente algum palco. Não fui inquirido a respeito de meus triunfos literários e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico. Em compensação, fui arguído acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Então, quando ele fala do fardão, é aquela roupa que até hoje os membros da ABL usam. E lembra que lá no mundo espiritual, nenhuma dessas glórias humanas tem nenhum valor e não foram objeto de nenhum comentário. Mas diz que foram comentadas
as causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Foi perguntado a ele e será perguntado a nós, como já foi em outras vezes que fomos ao mundo espiritual. O que fizemos pelos infortunados? O que fizemos pelos humildes, pelos pobres, pelos que vivem os infortúnios ocultos? Mensagem interessantíssima que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele depois, agora já se dirigindo diretamente aos filhos, com conselhos que ele julga poder dar. Vivam, pois, com prudência, na superfície desse mundo de futilidades e glórias vãs. Quantas futilidades corroem no nosso íntimo. Atrás de quantas futilidades costumamos andar, perdendo tempo distraídos do que realmente viemos fazer aqui. Mais abaixo continua ele. Vivam, porém, a vida do trabalho e da saúde, longe da vaidade corruptora. E na religião da consciência retilínea, não se esqueçam de rezar. Lembrando que a religião interessante, a religião que serve, pode ter o nome que tiver, mas ela precisa ter, nos fazer termos uma consciência retilínea. Venham, meus filhos, ajoelhemos de mãos postas, ajoelhemos no templo do Espírito, inclinem vocês a fronte. Quando ele convida os filhos e a nós a inclinar nossas frontes, ele fala sobre a humildade que precisa ser exercitada. Inclinem vocês a fronte sobre o meu coração. Cabem todos nos meus braços? Cabem sim. Vamos rezar com pensamento em Deus, com a alma no infinito. E aí ele começa a rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Esse é o primeiro livro dessa série maravilhosa, Crônicas de Além Túmulo, em que ele assina como Humberto de Campos seu nome na última encarnação. Assim que esse livro veio às livrarias, a família de Humberto de Campos tomou conhecimento. A primeira reação de sua mãe foi de mandar um bilhete agradecendo, manter a memória do filho viva e de mandando uma pequena foto. Conforme os livros foram se sucedendo e fazendo um sucesso enorme, os filhos começaram a querer auferir lucros dessa obra. Eram 4 os filhos, uma delas, eram 2 casais, uma delas, se não me engano, a de nome Maria de Lourdes, jamais quis tomar qualquer atitude desse tipo. Mas o Humberto filho, Henrique, e a outra filha mulher, cujo nome não me lembro no momento, entraram na justiça, lutaram por muito tempo, fizeram argumentações assim muito infelizes, pedindo para terem o direito de auferir ganhos pela obra mediúnica. Obra essa mediúnica que vendia milhares de livros e das quais, como outras, Chico Xavier jamais tirou alguma vantagem. Essa é a história desse processo Humberto de Campos, e aí a gente lembra de novo
que às vezes o escândalo é necessário. Esse escândalo da obra de Humberto de Campos, da briga nos tribunais, fez com que o Espiritismo fosse muito mais conhecido, com que as obras de Humberto de Campos fossem muito mais procuradas. A partir desse momento, desse instante, onde é claro que a justiça deu ganho de causa a Chico Xavier, o próprio Humberto de Campos, em conversa sagrada com Chico Xavier, disse que passaria a assinar sua obra como Irmão X. Por isso que nós vemos aqui a mudança. Os primeiros livros têm o nome Chico Xavier, psicografando o espírito Humberto de Campos. Os últimos livros, Chico Xavier, psicografando o Irmão X. São obras maravilhosas, todas elas falando sobre a Boa Nova, todas elas tratando de ampliar os nossos pontos de vista sobre as passagens evangélicas, nos mostrando muitas vezes o que ocorria nos bastidores do que chegou até nós. Vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a Chico Xavier, a Humberto de Campos, e vamos buscar. A verdade nos libertará. A verdade está acessível a todos nós, mas é preciso que a procuremos. Vamos procurar essa obra maravilhosa e vamos extrair dela esses conhecimentos que vão fortalecendo a nossa fé, que vai criando raízes e vai nos ajudando no decorrer de séculos a caminhar cada vez mais em direção à luz. Que nosso Mestre Jesus ilumine a todos nós, aos nossos lares, às nossas vizinhanças, que aqueles irmãos que se unem a nós por amor recebam essas bênçãos, mas que ainda mais os irmãos que ainda se unem a nós por rancor recebam também a misericórdia divina, para que sigamos felizes, consolados e abençoados. Bendita doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Muito obrigada.